talvez o maior milagre da nossa vida não seja a mudança das circunstâncias, mas a transformação de quem somos dentro das circunstâncias. Você já reparou que teve dias da sua vida que você pediu a Deus para você não passar por aquilo, mas você passou, teve que passar? Sabe por que isso aconteceu? Porque na mente de Deus, na palavra de Deus, a ideia não é te livrar de tudo, é ensinar você a ser transformado dentro das circunstâncias. É ensinar você a ser um novo homem, uma nova mulher, com espírito renovado, mesmo diante dos problemas. Quer ver um outro talvez? Bom, talvez o maior milagre não seja Deus retirar todos os problemas, mas Deus retirar de nós aquilo que os problemas revelaram. Porque eu vou dizer uma coisa, a vida, as pessoas, as circunstâncias têm o poder muitas vezes de tirar o pior de nós. E você pode ter se visto num determinado momento falando coisas que você não queria falar, fazendo coisas que você não queria fazer, agindo de uma maneira que você não queria agir. E Deus foi te ensinando no processo, e eu espero muito que essa mensagem fale ao seu coração e traga essa realidade sobre você. Porque tem um outro talvez. Talvez o maior milagre não seja receber aquilo que pedimos, mas deixar de desejar aquilo que está nos destruindo. Vocês entenderam a diferença? A gente só pede para Deus. Deus muda isso, muda aquilo, mas a gente não olha para Deus e fala assim, Deus, tira de mim, me proteja de mim, tira de mim essas coisas que em mim não são boas. Coisas que fazem mal a mim, as pessoas perto de mim. Senhor, não deixa meus filhos se tornarem a minha pior versão. Eu quero ser uma pessoa diferente. Então, talvez o maior milagre não seja receber aquilo que pedimos, mas deixar de desejar aquilo que está nos destruindo. E talvez o maior milagre seja vencer em Cristo Jesus. E eu creio que só é possível vencer em Cristo Jesus, porque gente não muda gente, quem muda a gente é Deus. Aquilo que existe dentro de nós e nos impede de sermos quem Deus nos chamou para ser. Tem gente brigando com Deus até hoje. Tem gente que se nega a reconhecer Deus como Deus. Tem gente que até acredita em Deus, mas não permite que esse Deus em quem se acredita faça algo na sua história, porque continua baseando a sua existência em si mesmo. Em si mesmo. Que Deus nos proteja de nós mesmos. E há um texto no Novo Testamento, no livro dos Gálatas, ou na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que diz que você vai passar a vida enfrentando essa luta. Você, seus desejos, suas vontades, suas tendências, contra aquilo que o Espírito de Deus quer moldar, trabalhar e transformar na sua história. Essa luta, ela vai te acompanhar a vida toda. E lá na Bíblia está escrito sobre isso. E diz assim, digo, porém, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, andai no Espírito, andai com Deus, andai com Jesus, andai na palavra, e jamais satisfarei a concupiscência da carne, os desejos, a vontade da carne. Porque a carne aqui são as nossas tendências humanas, pecaminosas. A carne milita, ela briga, ela luta contra o Espírito. E o Espírito também contra a carne. Por quê? São opostos entre si. Não tem como eu falar que ando com Deus e continuar agindo como eu sempre agi. Não faz sentido eu falar que Jesus mora no meu coração, mas eu ainda faço as mesmas coisas, falo a mesma coisa, digo a mesma coisa, reajo da mesma forma. Não tem como. E aí diz que essa briga tem que ser vencida pelo Espírito para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aí me responde uma coisa. Se você pudesse ter feito tudo o que você queria fazer, aonde você estaria? Não te deu um arrepio, não? Porque muitas dessas coisas poderiam ter destruído completamente você.
poderiam ter te trazido experiências estranhas na sua existência humana. Então nós vamos orar e nós vamos dizer: Deus, nos ajude a entender que nós somos o maior milagre, porque estamos permitindo que o Teu Espírito nos transforme em alguém muito melhor do que nós jamais sonhamos em ser. Mas não é uma tarefa fácil. Eu ouvi certa vez de um pastor que fez parte dos meus ensinamentos na adolescência. Ele disse: olha, é mais fácil para Jesus fazer o cego ver, o coxo andar. É mais fácil para Jesus curar e ressuscitar do que mudar um coração endurecido. É difícil mudar um coração endurecido. É um milagre estarmos aqui. Mas sabe qual seria o milagre maior? Se depois desta mensagem nós voltássemos para casa e disséssemos: algo novo aconteceu dentro de nós. Uma coisa boa aconteceu dentro de nós. E nós vamos pensar diferente, agir diferente daqui para frente. Vamos pedir isso ao Espírito Santo? Eu quero te convidar a uma oração simples. Feche os seus olhos, ore comigo. Pai amado, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por nos mostrar verdades que muitas vezes nós nos recusamos a ver. Nos ajuda cada vez mais a crescermos, a vivermos e respirarmos em tudo através da Tua vontade, do Teu querer e da direção do Teu Santo Espírito. Nos protege, Senhor, de nós mesmos e muitas vezes daquilo que podemos fazer de ruim contra nós e assim afetarmos aqueles que estão perto de nós. Fala aos nossos corações, trabalha no nosso interior nesta manhã. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus me permitiu essa semana encontrar, através de uma das minhas filhas, pequenos disquinhos de vídeos que eu tinha uma câmera de 20 anos atrás. E me ver 20 anos atrás. Gente do céu, eu melhorei muito. Melhorei muito, não estou falando de visual, não, eu estou falando de comportamento. Como eu melhorei, como Deus trabalhou no meu coração. Que coisa impressionante. Eu não sei se você lembra de você 10 anos atrás, ou 15, ou 20. E eu te pergunto, Deus trabalhou muito no seu coração? Porque a primeira verdade que eu gostaria que vocês carregassem dentro de vocês é que a maior batalha da vida acontece dentro de nós e não fora de nós. A gente passa a existência procurando coisas fora de nós. Nós achamos que vencemos porque conquistamos isso, alcançamos aquilo, chegamos até determinado lugar, mas essa não é a maior vitória. A maior vitória é a pessoa que nós nos tornamos. Essa é a maior vitória na nossa vida. Nós antes éramos pessoas intragáveis em muitos aspectos e hoje as pessoas conseguem conviver melhor com a gente. Eu posso ouvir um amém? Amém. Você concorda comigo? Que hoje é mais fácil conviver com você? Ou piorou? Se piorou, diga misericórdia. Estou brincando, gente. Porque nós olhamos para a nossa existência e não percebemos isso. A maior batalha da vida acontece dentro de nós. E agora eu vou jogar tudo para o lado espiritual. Preste atenção, nós cremos que existe um Deus, um mundo espiritual criado por Deus. E que existe nesse mundo espiritual malignidades, assim como existe na vida. A Bíblia chama essa malignidade de diabo, de Satanás, de tantas palavras que definem uma coisa ruim que pode, de certa maneira e de muitas formas, influenciar nossa existência. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês sobre Deus nos influenciar e o mal nos influenciar. O diabo não precisa criar nada para nos destruir. Muitas vezes ele apenas potencializa aquilo que já está em nós. Ele não precisa nem
nem de esforço, é só deixar você no ambiente que tira de você, ou com a pessoa, ou com a circunstância que tira de você o pior de você. Talvez você seja o pior na relação de trabalho, talvez você seja o pior na comunicação, talvez você seja o pior no trânsito, eu não sei. Eu sei que muitas vezes a gente só precisa estar diante de uma situação que vai tirar de nós o pior. Onde ele encontra orgulho, ele oferece elogios. Onde o diabo encontra a carência, ele oferece relacionamentos destrutivos. Onde ele encontra ressentimento, ele oferece justificativas para vingança. Onde ele encontra vaidade, ele oferece visibilidade. E assim ele vai, ele só tem que potencializar o que ele encontra em nós. O que ele encontra em nós. Jesus colocou a nossa existência humana como centro da decisão. A decisão de uma vida é nossa. A decisão se nós seremos o melhor ou o pior é nossa. A decisão se nós vamos andar com Jesus ou não é nossa. E aí ele disse assim, olha, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Deixe de lado tudo aquilo que um dia você achou que sabia sobre você. E dia a dia tome a sua cruz, entenda os seus problemas, suas lutas e siga-me. Acho que a melhor coisa que eu e você podemos fazer na nossa existência é deixarmos de dar valor demais a certas coisas que surgem dentro de nós. E muitas dessas emoções, desses sentimentos, desses pensamentos não são bons, e começarmos a negar um pouco isso e deixarmos Jesus agir nos nossos corações. Negar-se não significa desprezar tudo que você é. Não. Nem significa deixar de lado os seus talentos, as coisas boas que você faz. Negar-se significa dizer, olha Deus, eu não sou o Senhor absoluto da minha vida. Eu não sou dono de tudo, eu não tenho controle de tudo. Eu não posso mandar em todo mundo. Eu não preciso ter todos os meus desejos atendidos, nem toda emoção minha precisa ser suportada por todo mundo. Não, nem toda opinião minha está correta. Isso é negar-se a si mesmo. Não é de se desprezar, não, muito pelo contrário. É por isso que, mais uma vez, escrevendo aos Gálatas, o apóstolo Paulo, ele diz exatamente aquilo que no início dessa mensagem eu citei. A carne, a nossa vontade, o nosso desejo vai brigar o tempo todo contra o espírito. Quando você vê na Bíblia espírito escrito com E maiúsculo, é uma referência ao Espírito de Deus. Quando você vê espírito escrito com E minúsculo, é o Espírito que habita em nós. E diz aqui que o Espírito de Deus, ele milita, ele luta contra a carne, porque são opostos entre si. E há quanto tempo essa discussão dentro de você tem sido ganha pela carne e não pelo Espírito? Porque a escolha sempre vai ser sua. Sempre vai ser. Sempre. Então, eu diria que o maior obstáculo não é falta de fé. Eu creio que todo mundo aqui tem fé. Alguns têm fé sobrando. Mas a dificuldade mesmo é de abrir mão. A gente tem muita fé, mas a gente não abre mão de certas coisas, por mais que elas sejam feias e estranhas e nos tornem pessoas que não deveríamos ser. Parece que a gente tem dificuldade de abrir mão de algumas coisas. Posso dizer que ainda bem que eu não me tornei aquela pessoa imutável, né? Ah, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, esse é o meu jeito, esse é o jeito da minha família. Ah, eu puxei para fulano, eu puxei para ciclano. Para com isso. Você é único, você é única. E você pode ser o melhor projeto de si mesmo, se Jesus principalmente entrar na sua vida, mas você precisa abrir mão de algumas coisas que você foi alimentando a sua vida toda. Eu ouço gente todos os dias, e eu ouço gente que alimentou, que
nessa vida é bateu, levou, e só perdeu com isso. Eu ouço gente que alimentou que na sua história é assim, fez uma coisa que eu não gostei, eu me afasto. E perdeu muita oportunidade de perdoar, de reconciliar. A grande questão é que se a gente não aprender a abrir mão, mesmo tendo fé, talvez o Espírito Santo não construa em nós aquilo que precisa ser construído. E aí o apóstolo Paulo, ele fala uma verdade bíblica. E tem uma coisa na Bíblia que eu já expliquei para vocês, que mexe muito comigo. Às vezes, você precisa ler um livro inteiro da Bíblia para entender um conceito que Deus quer te passar. Mas outras vezes, basta um versículo para cair feito uma bomba na sua mente, no seu coração, explodir e te mostrar coisas que são extraordinárias. Ainda no livro dos Gálatas, está escrito assim, olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele diz, eu estou abandonando a mim mesmo e estou me colocando para um novo estilo de vida. Ele diz assim, já estou crucificado com Cristo, eu já me entreguei a Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Bom! Que coisa, isso deveria implodir a cabeça da gente. Que coisa extraordinária. Já não sou eu com as minhas vontades, com os meus desejos, com as minhas manias, com os meus mimimis, já não sou eu. Agora é Cristo que vive em mim. E agora a minha maneira de pensar, de ser, de agir, ela é pautada, não é que eu vou virar outra pessoa, aí já é religiosidade. Deus vai pegar quem você é e vai dar a você a capacidade de viver uma história diferente, lidando com aquilo que você tem em você que pode estragar, danificar e prejudicar a sua existência. E aí o apóstolo Paulo diz, então entenda, eu já não vivo mais para mim, já não sou eu, agora é Cristo que vive em mim, porque Ele é minha referência, Ele é a pessoa em quem eu vislumbro aquilo que é bom, aquilo que é mal, aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é certo, aquilo que é errado. É em Cristo Jesus que eu consigo ter essa visão. A maioria de nós tem dificuldade de se render a isso. E eu diria que a rendição é difícil porque alguma coisa em nós acredita que perderá a identidade caso abra mão do controle. Mas não é verdade. Você pode crescer, você pode se tornar uma pessoa extraordinária, você pode se tornar uma pessoa agradável, você pode se tornar uma pessoa vencedora. Isso aqui não é palavra de coaching, isso aqui é palavra de fé. E isso não vai mudar quem você é. Vocês podem ter certeza, Deus em Cristo Jesus está usando o Marco Aurélio como ele é, só que melhorado. Bem melhor. Ele não me desfigurou, a minha fé cristã não me desfigurou, não me transformou num ser alienígena, não. Pegou a mim, com a minha força, com a minha determinação e foi ajustando o processo. E sabe, a gente precisa entender isso por um motivo muito importante. E agora se prepara, se você puder, guarde isso. As pessoas querem um Deus que apague a culpa sem transformar a conduta. Não existe. Se você quer que Deus cancele, perdoe os seus erros, os seus pecados, mude a sua conduta. É tão interessante isso, nós não podemos vencer aquilo que secretamente a gente continua guardando e intencionando fazer de novo. Como é que Deus vai nos ajudar nesse processo? E aí, a grande vitória começa quando a gente para de negociar dessa forma, de achar que está enganando Deus, de achar que, Deus não está vendo. Ele está. Pode ter certeza. Deus pode apagar toda a culpa, Deus pode redimir a sua vida,
Deus pode trabalhar no seu coração, Deus pode restaurar a sua existência, Deus pode curar a tua existência, Deus pode tratar os teus traumas, Ele pode fazer tudo isso, mas principalmente Ele pode transformar a sua conduta. Senão vai voltar tudo de novo. E aí vem uma coisa muito importante, que talvez seja o cerne dessa mensagem. Vencer a nós mesmos exige disciplina, vigilância e responsabilidade. Vencer a nós mesmos exige disciplina, vigilância e responsabilidade. Às vezes, nos faltam novas referências. E é isso que eu acredito a palavra de Deus faz conosco. Às vezes a gente só tem a referência de onde nós viemos, das coisas que nós vivemos, daquilo que nos aconteceu, das experiências do passado. Mas aí a palavra de Deus vem e nos mostra uma outra referência, sobretudo, uma referência mais ampla, uma referência maior, uma referência que vai além daquilo que a gente está acostumado. Eu estava ouvindo do meu amigo César, me contando a experiência dele na sua viagem, que ele visitou um país na Europa e lá o sinal, quando o sinal do pedestre está vermelho, mesmo que não venha nenhum carro, todo mundo fica parado esperando o sinal ficar verde. Nós conseguiríamos isso aqui? Não. Outras referências. Não estou dizendo que lá é melhor do que aqui. Eu amo meu país é maravilhoso. Mas eu estou dizendo que às vezes a gente precisa ver outras coisas, perceber outras coisas, ouvir outras vozes na nossa cabeça, que não seja apenas a nossa voz, mas principalmente a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo. E para vencer a nós mesmos, nós precisamos de disciplina, vigilância. Não é para você vigiar os outros, não, é vigiar você mesmo. Por isso que a Bíblia diz, vigiai a você mesmo, não está escrito, esse apócrifo é eu que estou acrescentando, vigiai a você mesmo e orai. Ora e fica de olho em você, porque se você orar e não ficar de olho em você, você vai fazer tudo errado de novo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele faz uma comparação muito, muito interessante. Na sua primeira carta aos Coríntios, ele compara a vida cristã ao treinamento de um atleta. Quem aqui prometeu fazer dieta esse ano e nem começou? Não precisa levantar a mão, não. O Espírito já viu. Você falou, segunda-feira eu estou na academia, está pagando já 3 meses e nunca foi lá. Às vezes você está ali dizendo para você, esse ano vai ser diferente. Esse ano quero paz no meu coração. Você não vai saber dessa, que é muito antes de você nascer. Aí você quer tudo isso, mas você não faz nada para que as coisas sejam assim. Você quer paz? Trabalhe pela paz. Você quer uma mudança de vida? Trabalhe pela sua mudança de vida. Você quer que as coisas mudem? Então comece a lutar por isso. Então o apóstolo Paulo ele vai comparar a vida cristã com a preparação de um atleta e ele diz, todo atleta em tudo se domina. E aí ele faz a comparação com ele, eu coloquei ali reticência. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele está dizendo que a palavra que sai da minha boca tem que fazer jus à vida que eu levo. Ou o contrário, a vida que eu levo tem que fazer jus à palavra que sai da minha boca. Porque eu vou dizer para todo mundo, e eu não sei se você é bom de conselho. Quem é bom de conselho aqui? Ninguém quer levantar a mão, está um silêncio. Que a gente fala para as pessoas assim, vai dar tudo certo, mas e quando chegar a sua vez? A gente gosta muito, às vezes, de dar uma boa palavra para um, uma boa palavra para outro, de dizer que Deus vai abençoar, que as coisas vão mudar. Mas aí quando chega a sua vez? Você falou para o outro que vai dar tudo certo, mas quando se trata de você, você fica dizendo, porque é difícil, porque é complicado, porque a vida aí... Eu não entendi. Você fala para os outros que Deus vai abençoar e quando chega a sua vez,
Você diz que Deus esqueceu de você, que Deus não te ouviu. Não. Ninguém vence apenas porque deseja vencer. A gente vence porque a gente tem fé, disciplina, vigilância, oração. A gente vence assim. A gente vence porque a gente olha para a nossa existência e entende que tem coisas em nós que precisam de correção. E essas correções, que já foram pontuadas muitas vezes, não por nós, mas pelas pessoas que convivem conosco, essas correções, elas não podem ser feitas por terceiros, elas só podem ser feitas por nós em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, porque tem gente que passa a vida desferindo golpes no ar e nunca chega a lugar algum. A gente vence quando a gente organiza a nossa vida em torno daquilo que a gente realmente acredita. Aí a gente abre mão de certos prazeres, a gente respeita limites, a gente repete a mesma prática, a boa prática. A gente corrige a nossa maneira de ser, de falar, a gente cuida da gente, a gente suporta desconfortos ou aprende a suportar desconfortos, a gente aceita orientação. As coisas vão mudando. Por um motivo muito simples tem que ser assim. Ninguém vence aquilo que se recusa a enfrentar. Ou você vai fazer o teu melhor e vai enfrentar e vai vencer, ou isso vai vencer você. E tudo isso que eu estou falando está na palavra de Deus. Aí vem o texto que eu falei no início. Vigiai. Você vê que antes de Jesus falar para orar, ele diz, vigia. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, agora o Espírito com E minúsculo, o Espírito que está em nós, na verdade está pronto. A gente está cheio de fé, de vontade, mas a carne é fraca. Aí a coisa... Sabe uma das coisas que esse texto sempre me lembra? Vigiai e orai. Eu conheci muita gente boa na minha caminhada de fé cristã. Homens e mulheres de oração. Homens e mulheres com a vida totalmente dedicadas a Deus, mas que tinham a vida dos filhos e do restante da família toda bagunçada, porque eram muito aplicados na oração e na fé, mas não olhavam em volta, não percebiam que tinham outras coisas. Você tem que ter fé, você tem que acreditar em Deus, ler a palavra, você tem que orar, mas você tem que levar seus filhos na escola, você tem que trabalhar, você tem que pagar suas contas, você tem que cuidar, você tem que abençoar o seu lar, você tem que dar bons conselhos para quem está perto de você, você tem que ser amigo de verdade, marido de verdade, uma esposa de verdade. É isso, porque se você ficar só orando, isso não trouxer uma mudança de atitude na sua existência. É por isso que o texto, a Bíblia é tão perfeita. Eu acho que quando uma pessoa não tem fé, é só porque ela não leu a Bíblia. Até te faço um desafio, não precisa ler a Bíblia toda não, leia os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Se isso não mudar a sua cabeça, porque olha o que Jesus está dizendo aqui, vigia, presta atenção em você primeiro e depois ora. E depois ora. E aí vem uma coisa muito importante. Desculpa o textão, gente, mas não teve outro jeito. A nossa motivação precisa deixar de ser a aprovação das pessoas e passar a ser o agradar a Deus. Você entendeu onde tem que estar a sua motivação? E aqui envolve tanta coisa nesse processo. Porque a gente quer agradar a quem durante a nossa vida? Não agrada. E eu vou dizer, se você está muito preocupado com o que os outros pensam de você, você vai viver talvez as maiores decepções da sua vida. Mas quando você se preocupa em agradar a Deus,
automaticamente conviver com você, estar com você, trabalhar com você, passar a vida com você não vai ser uma tarefa tão difícil. Mas se você procurar agradar as pessoas, eu posso dizer que uma das formas mais profundas de escravidão, que acontece muito nos dias de hoje, é viver buscando a aprovação das pessoas. Aí eu volto ao livro de Gálatas, que é a base dessa mensagem de hoje. E lá, de novo, o apóstolo Paulo, ele joga uma verdade estonteante sobre nós. O que você está procurando nessa vida? Ele faz esse questionamento, ele diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Homens aqui no sentido de humanidade, homem e mulher. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Porque uma das coisas que a gente aprende com a palavra de Deus é que você nunca vai conseguir atender a demanda de ninguém. Nunca. E se você tentar fazer isso, você vai sofrer. E vai fazer sofrer também. Mas se você procura agradar a Deus, Deus vai te direcionar para que você possa atender, ajudar, trabalhar, ser o suporte de quem estiver perto de você. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz: minha mentalidade agora é outra. O meu jeito de enxergar a vida é outro. Hoje eu não procuro o favor das pessoas, eu procuro o favor de Deus e automaticamente as pessoas elas se encontram ou encontram Deus em mim. Agora eu não procuro mais agradar as pessoas, eu procuro agradar a Deus e automaticamente eu me torno uma pessoa agradável para todos que estão em volta de mim. Porque quando ele diz isso aqui, quando o apóstolo Paulo diz isso aqui, isso não significa desprezar pessoas, rejeitar conselhos ou agir de maneira arrogante. Significa que a obediência a Deus ocupa a posição mais elevada. Isso é agradar a Deus. É quando a posição que ocupa a nossa mente, o nosso coração, é a obediência a Deus. Você ainda vai ouvir um bom conselho. Eu já ouvi muitos bons conselhos de pessoas que não eram cristãs. Eu já ouvi muitos bons conselhos de pessoas que não tinham a mesma fé que eu. Você vai ouvir, mas quem que tem que ser o pêndulo, aquela referência na sua existência para o que é certo e para o que é errado? É Deus. É Deus que tem que ocupar a posição mais alta na sua vida. Que não existe vitória maior do que você chegar ao final da vida e poder dizer: olha só, será que você vai chegar no fim da sua história e poder usar uma dessas frases? A primeira: eu não fui governado pelos meus impulsos depois que eu encontrei Jesus. Não fui mais. Que a vontade que eu tinha antes de Jesus era de pegar, mas de repente isso mudou. Você quer ver outra frase que você pode dizer no fim da sua vida? Eu não fui destruído pelas minhas feridas. Eu não deixei que a vida me transformasse numa pessoa amarga, triste, insalubre, estranha. Quer ver outra frase que você pode dizer no fim da sua vida? Eu não fui vencido pelos meus desejos, eu os venci. Eu não entreguei a minha história ao pecado. Eu entreguei a minha vida a Deus. Eu não vivi para o aplauso dos homens. Eu não fui perfeito, mas fui transformado. Não, tanta coisa que a gente pode dizer. Eu já caí, mas a graça de Deus me levantou. Que coisa linda! Eu lutei a vida inteira, mas não lutei sozinho. Deus lutou comigo todas as minhas lutas. Você pode dizer isso? Mas no fim de tudo, você vai poder olhar e falar assim: sabe a minha história? Cristo viveu em mim. Cristo viveu em mim. Se você puder dizer isso um dia, olhar para os seus filhos, para a sua história, para a construção da sua vida e falar: olha, Cristo viveu em mim
E por isso eu cresci, eu melhorei, eu me transformei. E eu poderia finalizar dizendo que o maior milagre foi que Jesus não apenas mudou a sua história, mas que Ele mudou o seu coração. Essa talvez seja a frase mais perfeita. Nós temos um coração difícil, cheio de tantas coisas, a gente não acredita nisso, não acredita naquilo, não isso, não isso, não isso, é tão estranho, é tão estranho. Quando a gente entende a palavra de Deus, é uma libertação tão forte no coração da gente, mas tão forte, que parece que literalmente os nossos olhos se abrem para a vida e a gente percebe o quanto a gente estava errado a respeito de muitas coisas. A história vai contar a respeito da vida de muita gente que mudou a sua visão da vida a partir do momento que encontrou Jesus. Mas e você? As pessoas também vão contar isso sobre você? Que quando você encontrou Jesus, você se tornou outra pessoa, você foi melhorando, foi crescendo, foi sendo moldado, transformado, transformada. Que coisa maravilhosa.